Agora vamos para o terceiro para-desenvolvimento. Se esse terceiro para-desenvolvimento ele está sendo contra, né, o parágrafo anterior, por que não começar com essa expressão? Por outro lado, vírgula. Quer dizer, contrariamente às ideias apresentadas no parágrafo anterior, os homossexuais em busca de um espaço restrito na sociedade afirmam que nenhum dos argumentos contrários à legalização do casamento entre eles tem consistência. Quer dizer, nenhum dos argumentos citados no parágrafo anterior, né? Aí, ó, lendo a redação da aluna, ela coloca aqui segundo. Então, o ideal aqui é utilizar o quê? Primeiro, para poder haver o quê? Um paralelismo sintático, uma relação adequada entre os termos. Primeiro, porque a conquista da felicidade não pode ser considerada pecado. A igreja foi contra lá, desde que não se fira ninguém diretamente. Em segundo, conforme algumas teorias, ser homossexual e heterossexual é fruto de uma opção e não de uma anomalia. Lembra que no parágrafo anterior disse que era uma anomalia? Quanto à possibilidade de uma criança ser educada por 2 homens ou 2 mulheres vir a desenvolver a prática homossexual, só o futuro, olha o posicionamento crítico aqui, só o futuro sem chances até agora poderá confirmar. Então ficou ótimo, uma contraposição com o parágrafo anterior. Se lá a igreja foi contra, aqui está dizendo que não é pecado, desde que não se fira ninguém diretamente. Se lá mencionou-se que era uma anomalia, aqui está dizendo que não, é uma opção. E se lá mencionou também que os sociólogos dizendo que a chance de uma criança ser criada por 2 homens ou 2 mulheres era grande, de vir a se tornar um homossexual, aqui não. Só o futuro sem chance até agora poderá confirmar. E aí vamos para o último parágrafo, que é a conclusão. Então já temos aqui, né, o primeiro, segundo e terceiro parágrafos da dissertação e o último parágrafo aqui, que é a conclusão. Escolha um, lembre-se. Utiliza um, desse modo, dessa forma. Eu gosto muito do como se vê, que não é tão repetitivo. Muitos usam diante do exposto. Desse modo, como se vê, poucos usam. Então não importa a minha redação. Vou abrir meu último parágrafo para sintetizar, reforçar o que for dito. Como se vê? Como se vê o quê? Que muitos são contra e muitos a favor. Nós temos argumentos contrários e a favor. Quando se fala de um preconceito, quem sofre de fato é a vítima, ao posicionamento crítico. E por ser vítima, deve ser ouvida primeiro. No que concerne aos homossexuais, ao longo de inúmeras gerações, já sofreram sem dúvida todo tipo de repressão. Poderia parar aqui. A sociedade sempre foi muito injusta com eles. Poderia parar aqui. Teríamos 4 linhas. A aluna até se estendeu um pouquinho, porque ela quis utilizar um outro fechamento, o fechamento do parágrafo, que seria a relação da palavrinha aqui, ó. Portanto, escrevendo no texto o elemento conclusivo, você mostra para o avaliador que você está fechando o texto. Jamais use. Devemos concluir que, concluindo, conclui-se. É óbvio que estamos no último parágrafo. Não se esclarece o óbvio. Escrever concluindo no último parágrafo é a mesma coisa que começar a redação primeiramente. É uma coisa até bacana que a gente brinca. Sabe por quê? Aqui, ó, aqui aconteceu o segundo e o primeiro. Muitos escreveriam primeiramente. Galera, uma palavra inadequada. Não existe segundamente nem terceiramente, nem quartamente. Então a gente elimina o primeiramente. Tem que escrever em primeiro lugar ou em primeiro. Como está aqui, ó. Primeiro, segundo, aí vem para o fechamento, né? Quando se fala em preconceito, como se vê, quem sofre de fato é a vítima. Posicionamento enriquecedor. E por ser vítima, deve ser ouvida primeiro. O que concerne os homossexuais, ao longo de inúmeras gerações, já sofreram, sem dúvida, todo tipo de repressão à sociedade. Sempre foi muito injusta com eles. Poderia parar aqui. Só que ela quis acrescer o comentário enriquecedor. Portanto, está mais na hora de que dê ela... Ó, cuidado aqui para não juntar a preposição. O sujeito tem que estar separadinho. Dê ela se retratar, permitindo-lhes o casamento. Ah, Nico, não parece que a pessoa que está escrevendo o texto... Não. De acordo com as posições mencionadas anteriores, ela fez um posicionamento final. Não dela. Houve uma pergunta lá, se é a favor ou contra. Então, no texto dissertativo, houve um posicionamento aos 2 elementos anteriores apresentados contra e a favor, permitindo-lhe o casamento. Que gerações futuras, embasadas em fatos e não em suposições,
faça uma avaliação segura. Muito bom o fechamento, muito boa a conclusão. Ela utilizou tudo que se pede para o fechamento de um texto. Então, aqui, recapitulando os elementos de coesão, abrimos a introdução com é notório que, utilizamos elemento entre os parágrafos, abrimos o segundo parágrafo com sabe-se que, como eram ideias opostas, abrimos o terceiro com por outro lado, utilizamos elemento no interior e fechamos com como se vê, mais um termo conclusivo, né? Inclusive, o ideal é você treinar, se puder, utilizar outros termos de coesão perfeito, né? Eu coloquei os termos de coesão para vocês aqui no gabarito, está seguindo uma ordem respectiva ao texto que vimos anteriormente e é óbvio. Para fechar, nada melhor do que trazer a redação, a dissertação de um aluno que foi aprovado num concurso público com nota máxima. Pessoal, nas aulas presenciais em que trabalho aqui no Rio de Janeiro, né, a chance do aluno tirar nota máxima, uma prova valendo 10 de 8 a 10, uma prova valendo 20 pontos de 18 a 20, é muito grande quando ele segue todos esses ensinamentos, né? Porque seu texto fica organizado, seu texto fica com coesão, com coerência. Não se esqueçam da grafia, acaba sendo fundamental. Então, o que acontece? Eu peguei a redação de um aluno que passou para a Polícia Federal, e no concurso da Polícia Federal, e ele seguiu todos os caminhos, todos os ensinamentos do curso de técnica de redação que apresentei no presencial. Vamos dar uma olhadinha na redação do aluno, que obteve nota máxima? Ó, primeiro tema, o tema abordado foi: redige um texto dissertativo posicionando-se acerca das vantagens da utilização da tecnologia da educação em um contexto sociocultural e que é elevado o número de analfabetismo. Vamos pensar sobre o assunto. Vantagens em relação da tecnologia na educação. Contexto sociocultural, pessoas ricas, pessoas pobres, classe média. Quais seriam as vantagens da tecnologia? Informática, né? Videoconferência, a utilização desses processos, gente que mora no interior, né, bem no interior do Brasil, que de repente as videoaulas é que vão facilitar, utilização de computadores, o que pode ser feito isso, principalmente, né, na educação pública. E aí o aluno montou a dissertação. Lógico, começou com é notório que, né, foi meu aluno. É notório que o emprego da tecnologia nos processos de aprendizagem pode trazer enormes benefícios a todos que buscam novas concepções pedagógicas. Então, essa primeira frase, não vamos esquecer qual é o nome, tópico frasal. Então, até pedagógica, esse aqui, tópico frasal. Usou é notório, está dizendo que trará o quê, pessoal? Enormes benefícios. Vai ter que apresentar quais seriam esses benefícios. Ou então, onde esses benefícios serão utilizados. Dentre outras ferramentas a serem utilizadas, em vez de usar dentre tantos fatores, ele utilizou ferramentas, vocês vão ver por quê. As videoaulas em informática, por seu custo relativamente baixo, são frequentemente apontadas como as opções mais interessantes no Brasil. Então, onde é que estão os argumentos que serão explorados no desenvolvimento? Videoaulas e informática. Subentende-se que no segundo parágrafo, primeiro desenvolvimento, você vai falar sobre videoaulas. E no terceiro, vai falar sobre o quê? A informática. Ó, de maneira bem objetiva, eu não mexi na redação do aluno, eu trouxe na íntegra o seu rascunho, tá bem claro aqui, ó, o rascunho. O Bruno deu uma vacilada aqui, começou com é necessário ressaltar que. Por que ele não começou com sabe-se que? Porque ele utilizou na segunda linha. Então a gente poderia trocar, de repente, por observa-se que, mas engraçado, não foi apenado, passou despercebido pelo avaliador. Poxa, Lincoln, houve uma repetição do é. Vocês acreditam mesmo que a maioria utiliza elementos de coesão? Os seus concorrentes nos concursos, no Enem, nos vestibulares, normalmente amontoado de ideias confusas, começam com um artigo: a violência, a vida, o emprego, um dos aspectos. O artigo não une nada, o artigo define. Quem é que une? São elementos de coesão. Olha aqui, ó, conjunção integrante, conjunção integrante. Então, passou despercebido, a banca não retirou ponto, ele abriu o segundo parágrafo, é necessário ressaltar que.
E aí é necessário ressaltar que um dos aspectos mais notáveis em relação às videoaulas, retomou o primeiro argumento. Agora ele vai comprovar por que as videoaulas são interessantes nesse novo processo tecnológico de aprendizagem. Comprovar como? Exemplos, dados justificativos. Sabe-se que não é incomum as pessoas já passaram da idade escolar sintam vergonha ao posicionamento crítico de voltar à escola ou até mesmo iniciar seus estudos. É importante dar a essas pessoas a oportunidade de aprender para que possam ser cidadãos mais conscientes do seu papel social. Dessa forma, ó, mostra que ele vai fechar o parágrafo. Está aqui o dessa forma. Claramente ele vai fechar o parágrafo. Olha os termos de coesão sendo utilizados para dar progressividade de ideias dentro do parágrafo. Dessa forma, seria de grande valia uma iniciativa estatal ou algo a mais, comentário enriquecedor, no sentido de incentivar a produção e a difusão dos produtos audiovisuais de qualidade. Então ele citou que as videoaulas são importantes, apresentou argumentos que comprovam e fechou dando algo a mais, iniciativa da estatal. E aí vai para o segundo para desenvolvimento, na verdade o terceiro para da redação, falar sobre informática antes do fechamento. E aí o Bruno utilizou aquele elemento tradicional que vimos. Meu terceiro parágrafo, a chance de começar um terceiro parágrafo com além disso, na maioria dos assuntos é muito grande. Além disso o quê? Além do que eu disse no segundo. Então você já vai para a sua prova mentalizando, já sabendo aquilo que vai utilizar no início de cada parágrafo. Além disso, vírgula, a informática, ó, retomou o segundo argumento, aliada a bons profissionais para orientar o uso e a exploração das possibilidades, pode auxiliar a todos, jovens e adultos, no processo pedagógico. O computador serve como instrumento motivador para todos que buscam alternativas em relação ao método. Então ele procura engrandecer o que foi dito na primeira frase. Ele justifica o porquê da informática, porque o computador serve como instrumento motivador. Quebra-se com isso outra barreira existente no nosso país, a exclusão digital. Perfeito, bacana. Agora vai para o fechamento, o último parágrafo. Todas as redações que Bruno fez nas turmas presenciais, utilizou diante do que foi exposto. Isso ele me falou. E o mais engraçado e o mais interessante, eu sempre fui muito ruim ao dissertar. A partir do momento que eu utilizei os elementos de coesão, isso facilitou, né, a minha progressividade de ideias e facilitou também a coerência textual, o sentido. Meu texto ficava desconectado com artigos, preposições, pronomes soltos, sem dar continuidade. E aí ele abriu com diante do exposto. A ideia é fazer o que mesmo? Retomar a primeira frase da redação. A elaboração de políticas públicas sérias, de qualidade, que tem o objetivo. Olha aqui, é notório que o emprego da tecnologia e a aprendizagem traz enorme benefício que busca concepções pedagógicas. Ele foi lá, retomou a ideia. A elaboração de políticas públicas sérias, posicionamento crítico, algo a mais em cima da tese, de qualidade, que tenham por objetivo o aperfeiçoamento dos métodos de ensino, são fundamentais para reverter o quadro atual de analfabetismo no Brasil. Desse modo, como todos os exemplos que vimos, o fechamento e o desenvolvimento também tem um termo de coesão conclusivo, seguido de vírgula. A utilização de novas tecnologias surge como forte aliada no combate à ignorância e também a inadequação dos processos pedagógicos mais conservadores. Poderia parar aqui, ele ainda deu um algo a mais, o cuidado para também não estender muito na conclusão. Resta saber se é de interesse de nossos governantes que o povo brasileiro se torne mais culto. Olha lá, pessoal, média do Bruno, 5. Média da redação, 5. Então, na época, a redação valia 5, ele tirou 5. Então, é importante que a gente entenda o caráter da estrutura da redação, de que forma isso deve ser apresentado. Primeiro, vamos lembrar, 4 parágrafos, o ideal, até porque você não tem muito tempo para fazer a redação. 1 para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Não vamos esquecer dos termos de coesão sendo utilizados corretamente. E aí, nada melhor, Lincoln, não tem como você apresentar para mim um modelo prático, aquele bizu, a redação quase que prontinha, uma receita de bolo.
Aí é fácil, é só preencher. Eu montei isso para vocês e é a surpresa que eu deixei no final do curso de redação. Uma receita de bolo com as técnicas, as formas e tudo que se pede dentro de uma boa dissertação. Vamos ver essa receita de bolo? Olha lá, o modelo prático dissertativo. Show de bola, maravilhoso. Para o primeiro e segundo parágrafos aqui. Você vai começar com o notório o quê? O que você vai escrever na primeira linha? A afirmação inicial em relação ao tema. Então você vai retomar. Posso utilizar até o tema para abrir o meu texto? Pode. Inclusive, de repente, acrescente um elemento de coesão. Eu até brinco, eu gosto muito do é consenso o quê? Por que eu não falo para os alunos utilizarem é consenso o quê? Senão muitos vão escrever consenso errado. Com é notório, muitos esquecem do acento. E não esqueçam, não existe vírgula aqui. É um erro grosseiro. Já na terceira palavra você vai ser apenado com pontuação. Não existe vírgula aqui. Então você faz uma afirmação. Dentre tantos motivos relevantes também é o termo de coesão. Estamos no primeiro parágrafo ainda. Aqui é o primeiro parágrafo, não há espaço. Estão vendo que tem um pontinho aqui, eu continuo na mesma linha. Dentre tantos motivos relevantes também. E apresento a apresentação dos argumentos. Utilize apenas 2 argumentos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, mais ou menos, 5 a 6 linhas, que é a base mais ou menos 5. Vou para o segundo parágrafo da dissertação. Então, o primeiro parágrafo vai até aqui, top frase é a apresentação dos argumentos. Segundo parágrafo, abro o meu segundo parágrafo, sabe-se que faço uma retomada do argumento com uma afirmação. Olha o elemento de coesão aqui maravilhoso. Tais como enumero para comprovar o que eu escrevi aqui e fecho. O que mostra que estamos fechando o parágrafo? O elemento conclusivo. Então, ó, retomo o argumento, apresento enumerações, dados justificativas e fecho com comentário crítico enriquecedor. E aí vou para o terceiro e quarto parágrafos da dissertação. Então, lembrando, aqui é o primeiro e aqui o segundo parágrafo. Vamos para o terceiro e quarto parágrafos da dissertação. Além disso, não vamos esquecer de começar com além disso. A gente ri e brinca porque, de repente, alguns alunos chegam no dia da prova, será que eu utilizo o notório? Será que eu utilizo além disso? Já encontrei alguns policiais federais no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, que foram meus alunos, quando me viam de longe, Lincoln, é notório o quê? Já sabe que o cara teve aula de redação contigo. Aí ele vem, acredita, Lincoln, que até na hora de fazer eu titubeei, será que eu coloco? Graças a Deus eu coloquei, que eu obtive uma nota maravilhosa na redação. Então, eu abro o meu terceiro parágrafo da redação com além disso, né? Ele vem até aqui, ó, terceiro parágrafo da redação, segundo de desenvolvimento, reafirmo o segundo argumento, apresento uma justificativa. Esse termo de coesão aqui, ele vai mostrar, de repente, uma causa para você ter a justificativa do elemento, visto que, porque, já que, uma vez que, e este termo de coesão mostra o fechamento. Então, eu abri o parágrafo além disso, amarrei a segunda frase à primeira com visto que, amarrei a terceira frase à segunda com sendo assim, que é um elemento conclusivo. Poderia colocar o logo, portanto. Fechei o parágrafo e vou para a conclusão, que é o quarto parágrafo da redação. Aquela estrutura tripartite que eu falei. Introdução, um parágrafo, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Abri a minha conclusão com como se vê, retomo o tema, a tese ou até um dos argumentos, apresento um posicionamento crítico, um comentário enriquecedor e fecho a minha dissertação, não esquecendo do termo de conclusão aqui também. Então, pessoal, a ideia é errar o menos possível, margens regulares, não se rasurar um tracinho sobre o erro, né? O espaço dos parágrafos, 4 ou 5 parágrafos na dissertação, preferência 4. Períodos curtos, o que são períodos curtos? É notório que ponto. Ponto. Vou para outro parágrafo, 2 espacinhos, vírgula, ponto. Não procurar estender muito, porque dá aquela coceirinha, você escreve 3, 4, 5 linhas, ai meu Deus, ainda não coloquei uma vírgula, dá vontade de virgular, né? Só que vírgula, pontuação são elementos sintáticos, você tem que conhecer a gramática, inversão de termos acima de 3, 4 elementos, coloca uma vírgula, oração subordinada antecipada, o vocativo, o aposto. Isso requer um conhecimento sintático e às vezes você não tem. Então os períodos curtos facilitarão
a feitura do seu texto dissertativo, com certeza a chance de você ser apenado será mínima, né? Eu não tenho muito conhecimento do assunto. O máximo que o avaliador vai tirar ponto seria da argumentação. Toda a minha estrutura está pronta, com os elementos de coesão, com a coerência. Fundamental que vocês sigam estes ensinamentos. Então, esse modelo prático que eu mencionei para vocês é a minha cola. Estou dando uma cola para vocês, né? Vou para a minha redação do meu concurso público com a redação pronta. Isso aqui é a receitinha de bolo. Para finalizar, né, o nosso curso de dissertação, de saber, né, aquele sloganzinho que eu utilizei lá no início do curso, saiba como elaborar uma redação em 40 minutos. Quando você começar a treinar, se o seu tempo tiver lá 1 hora, 2 horas, tem gente que fala, eu levo 5 dias para fazer redação, 2 dias. Não interessa, começa a treinar. Você vai aí, mas eu consegui montar o texto naquela estrutura que você veio mencionando. Então agora o que me resta? Baixar o tempo. Tem que treinar muito. 5, 10, 15, 20, 30 redações até o concurso, para poder me soltar e ficar à vontade de escrever o meu texto na hora da prova. Para finalizar, eu coloco aqui as dicas do mestre, que vocês já viram lá no iniciozinho, aqueles 10 mandamentos. Só que dos 10 tem 5 que fazem parte da planilha de correção. E você não pode perder pontos nisso. Grafia legível, fundamental. Mesmo que você escreva com letra de forma ou letra bastão, a letra tem que ser legível. O que é uma grafia legível? É aquela que o avaliador consiga ler com clareza, rapidez. Ele não fique pensando naquilo que você escreveu. Margens regulares. O que significa margens regulares? Está na planilha de redação. Você tem a folhinha, não vamos esquecer, essa é uma folhinha padrão de redação, o título não foi exigido, eu tenho que escrever até o finalzinho, vou escrever até o finalzinho, escrevo a palavrinha até aqui e volto no cantinho. Então eu escrevo aqui, por exemplo, aula, escrevo aqui, por exemplo, vida. Escolhi palavras aleatórias, escrevi até o finalzinho e voltei no cantinho. Não tem que dar espaço aqui nem aqui. E aí a perda de pontos é grande, né, em relação às margens. Divisão silábica. Atentar à divisão silábica. Parece que é coisa boba, mas a gente não pode esquecer que na hora de separar a sílaba de uma palavra, se você colocar o hífen de forma inadequada, você comete um erro grosseiro. E o avaliador, antes da leitura do texto, ele presta atenção nisso. Então, vou separar a palavra vida. Vi, tracinho, dá. Vocês viram isso lá no início. Se a palavra já possui hífen, esperar, tracinho, lu. E aí está aqui o cantinho da folha. Escrevi até o cantinho, coloquei o hífen aqui. Aqui não tem hífen, porque a palavra vida não apresenta hífen, está ali, ó. A palavra vida não apresenta. E aqui eu coloquei um hífen do lado de cá e outro de cá, porque esperá-lo já apresenta hífen. Então, atentar à grafia, as margens e a divisão silábica. Coesão e coerência, trabalhamos ainda há pouco. Não deixe de utilizar um anotório que para abrir o texto. O segundo parágrafo começa com sabe-se que. O terceiro com além disso. E o último com como se vê. Fantástico, isso vai ajudar vocês muito. A redação hoje ela é eliminatória e classificatória. Vários alunos chegaram à aprovação por causa da redação. Alguns não dão valor. É eliminatória e classificatória. E por último, a paragrafação. O que é a paragrafação? O espaço do parágrafo, aquele ligeiro afastamento do lado esquerdo da folha. Então você tem aqui, ó, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Então você vai começar aqui, você dá um espacinho, ó, é notório que tal. Você dá um espacinho aí, vou começar meu segundo parágrafo. Sabe-se que, mantendo a mesma relação de espaço, ligeiro afastamento do lado esquerdo da folha, é a paragrafação. Esses 5 itens estão dentro de qualquer planilha de correção de redação. Imagina você começar a ser apenado antes da leitura do teu texto. Então, é óbvio que são fundamentais. Não esqueçam, é notório que para fazer uma boa dissertação, você tem que utilizar os elementos de coesão com correção. Tá? Sucesso a todos e rumo à aprovação. Elaborar uma redação em 40 minutos.